Boa noite, queridos alunos. Hoje iremos falar a respeito de algumas obrigações que nós já falamos, né? Vamos, ou seja, relembrar de algumas delas. A primeira obrigação a ser lembrada será a obrigação facultativa. Essa obrigação facultativa, ela também é denominada obrigação com faculdade de alternativa de cumprimento, né? Na obrigação facultativa, haverá sempre a fixação de duas prestações, uma principal e uma subsidiária. Eventualmente, o devedor pode se valer da prestação secundária ou subsidiária para adimplir, ou seja, para pagar a obrigação. Isso facilita o adimplemento da obrigação, ou seja, o pagamento da obrigação, colocando mais de uma opção para o devedor se liberar. Bom, o que nós temos ainda? Que o devedor, ele se obrigará a entregar qualquer uma delas, né, qualquer uma dessas obrigações, porém o credor somente terá direito à prestação principal. Logo, o devedor, ele é titular de um título potestativo e para ele a prestação será sempre composta. Já para o credor, a prestação será simples e jamais tendo ele o direito do objeto secundário. Isso nem pensar. Então vamos lá. Um excelente exemplo da obrigação facultativa pode ser visto no contrato estimatório, também chamado de contrato de consignação, previsto a partir do artigo 534 do Código Civil. Nesse contrato, o que preza? Que o consignante entrega ao consignatário um bem para que este possa vendê-lo a terceiro. Ao final do prazo ajustado, o consignatário, que é o devedor, ele tem o dever de pagar o preço ajustado, salvo se preferir restituir o bem entregue em consignação. Então, o preço é a prestação principal, a restituição do bem, a prestação secundária. O credor consignante somente poderá exigir o preço então ajustado, né? Esse contrato, ele é muito comum no comércio de veículos, quando se entrega o bem para uma loja especializada, para que ela possa tentar fazer a alienação à sua clientela. Bom, assim como nas demais modalidades, a perda do objeto da obrigação facultativa, ela merece a devida atenção. Por quê? Porque dessa maneira, se o objeto secundário ele vier a perder com culpa ou sem culpa do devedor, haverá apenas a extinção do direito potestativo de optar entre quaisquer das prestações. Entretanto, se a perda for do objeto principal, deve-se então realizar a responsabilidade, analisar no caso, né, a responsabilidade do devedor por tal evento. Então, ocorrendo a perda sem culpa do devedor, extingue-se então a obrigação, já que ele, por evidente, não terá interesse em adimplir, ou seja, em pagar o objeto secundário e nem poderá ser constrangido a tanto. Já se a perda do objeto principal for culposa, né, o devedor poderá escolher entre pagar o equivalente mais perdas e danos referente a este ou entregar o objeto subsidiário. Ok, gente? Bom, o que mais que a gente tem que prestar atenção? Que o credor, mesmo nesse caso, ele jamais terá o direito ao objeto secundário, podendo apenas cobrar o equivalente mais perdas e danos ao objeto principal. Perfeito? Essa foi uma pequena lembrança das obrigações facultativas. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito das obrigações divisíveis ou fracionárias, tá? Como nós sabemos, a obrigação composta, via de regra, ela será divisível, ou seja, ela será fracionada. Isso porque terá o seu objeto
dividido de acordo com o número de credores ou devedores que se fizerem presentes, tá? Então, por exemplo, numa dívida de R$900 com 3 devedores, cada um deles só será obrigado a pagar a sua parte na dívida, ou seja, os R$300. Isso é previsto no artigo 257 do Código Civil. Bom, dessa forma, o que nós temos? As obrigações indivisíveis e solidárias são exceções e, como tais, elas devem ser compreendidas dessa forma. Logo, não há como presumir indivisibilidade ou solidariedade. Para a configuração destas, há de se ter uma causa, um motivo. Caso contrário, eu vou ter que aplicar a regra geral da divisibilidade de uma obrigação. Perfeito, pessoal? Nessa modalidade obrigacional, a prestação poderá ser exigida em sua integridade, pela impossibilidade de fracionamento do objeto. Então, a obrigação indivisível, portanto, ela terá como objeto um bem indivisível, aquele que eu não posso dividir de forma alguma. Tais bens, eles estão previstos nos artigos 87 e 88 do Código Civil e terão relevância jurídica exatamente no momento em que constituírem objetos de relações obrigacionais, quando então serão regulamentados pelos artigos 258 a 263 do Código Civil. O que nós temos que lembrar, e que é muito importante lembrar? Que a indivisibilidade é um fenômeno jurídico e que leva em conta 4 fatores. Primeiro, a natureza do bem. Segundo, o contrato. Terceiro, a lei. E quarto, as razões econômicas. O bem poderá ser divisível em razão da natureza, por exemplo, um animal ou um veículo novo. As partes, elas podem estabelecer que um objeto que em tese seria divisível poderá tornar-se indivisível, né? Se as partes disserem que aquele contrato não comporta pagamento parcial, será uma forma de estabelecer a indivisibilidade da prestação. O que é isso? A indivisibilidade, ela pode se impor por força da lei, né? Como na entrega de um lote urbano que possui metragem mínima pela lei de ocupação do solo ou na herança, nos termos do artigo 1791 do Código Civil. E aí, por fim, e complementando, existem certos objetos que, apesar de materialmente admitirem o fracionamento, se o forem, ou seja, se forem divididos, eles vão perder o valor econômico. Então, as obrigações indivisíveis, elas se tornam muito importantes em 2 motivos. Primeiro, quando eu tenho pluralidade de devedores na obrigação indivisível e quando eu tenho pluralidade de credores na obrigação indivisível. Nós vamos falar primeiramente a respeito da pluralidade dos devedores na obrigação indivisível, que vai do artigo 2, que estão escritas, né, no artigo 259, artigos 346 e 263 do Código Civil. Bom, quando se fazem presentes vários devedores em uma obrigação indivisível, qualquer deles poderá ser demandado a pagar a dívida por inteiro. Já que o objeto, né, que eles têm aí não admite fracionamento. Por essa razão, o devedor da obrigação indivisível que paga se subrogará no direito de crédito, passando a ocupar então o lugar de credor originário. A subrogação nessa hipótese será parcial, podendo o devedor que pagou cobrar dos co-devedores a cota da dívida referente aos seus quinhões, isso tudo conforme o artigo 259 do
Código Civil. Então, isso aqui se refere à questão da pluralidade dos devedores na obrigação indivisível. Bom, se o objeto da obrigação indivisível se perder sem culpa do devedor, o que nós temos? Extinguir-se-á a obrigação. Se a perda se der por culpa do devedor, dever-se-á pagar o equivalente mais perdas e danos. Todavia, no entanto, há de se pontuar que ao se converter em perdas e danos, a obrigação se tornará divisível. E havendo mais de um devedor, apenas o culpado pagará a verba referente a perdas e danos. Isso aí também está disposto no artigo 263 do Código Civil. Bom, mas e quando eu tiver pluralidades de credores na obrigação divisível? Como é que acontece? Como é que fica? Bom, se a pluralidade na obrigação indivisível for dos credores, poderá cada um deles exigir dívida inteira. O devedor, por sua vez, pode se desobrigar pagando os credores conjuntamente ou somente a um deles, exigindo uma quitação especial como garantia quanto ao outro credor. Essa quitação especial recebe o nome de caução de ratificação. A caução de ratificação não tem forma especial, somente exigindo que esteja escrita no documento de quitação. Então, ela tem que estar escrita nesse documento de quitação, tá? E isso é previsto no artigo 260 do Código Civil. Bom, o credor que nada recebeu do devedor, ele exigirá do cocredor a cota que lhe caberá ou que cabia no total. Perfeito? Se na dívida concorrem vários credores, poderá um deles, isoladamente, perdoar o devedor quanto à dívida inteira? Será? O que vocês acham? Claro que sim. Poderá. Ele poderá sim. Mas isso não vai impedir que o outro credor exija do devedor a prestação. Ou seja, o devedor ele poderá exercer o direito de retenção e somente entregar a prestação ao outro credor se descontada a cota do remitente, conforme previsão do artigo 262 do Código Civil. Bom, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço para vocês e até amanhã.